Ela entrou no carro falando sobre um segredo que jamais teria coragem de contar ao próprio marido. Só que Aline não fazia ideia de que o motorista de aplicativo naquela noite era justamente Ricardo, o homem de quem ela escondia esse segredo há anos. Ricardo era empresário, dono de uma rede de lojas de móveis planejados, cresceu em família de classe média alta, estudou em colégios caros, herdou a empresa do pai. Estava casado com Aline há 9 anos e até poucos dias atrás jurava que conhecia cada capítulo da vida da esposa. A primeira fissura nessa certeza apareceu numa noite de segunda-feira. Ele entrou no carro dela para pegar um carregador de celular e encontrou um envelope amassado embaixo do banco. Dentro havia um recibo de pagamento de escola, mensalidade de colégio particular, nome de uma menina de 9 anos, sobrenome da Aline e o responsável financeiro como Jorge Lima. Ricardo sentiu um frio subir pela espinha. Na manhã seguinte, esperou Aline descer para o café. Ela apareceu como sempre, cabelo preso, blusa simples, beijo apressado na testa dele. Bom dia, amor. Ele colocou o envelope entre eles, sobre a mesa. Quem é Clara Aline Silva? O sangue sumiu do rosto dela. A xícara parou no meio do caminho. Onde você achou isso? No seu carro. Mensalidade escolar. Sobrenome igual ao seu. Responsável. Jorge Lima. Quem são eles? É coisa de trabalho, Ricardo. Eu só ajudei uma amiga. Uma amiga que tem o mesmo sobrenome que você. Ela começou a andar pela cozinha passando a mão no cabelo. Ganhando tempo. Eu ia jogar fora. Caiu sem querer. Você está mentindo. Ele olhou fixo nos olhos dela. Em quase 10 anos juntos, eu aprendi a ler o seu rosto. Você está apavorada. O celular de Aline vibrou sobre a mesa. Ela olhou e virou o aparelho de tela para baixo, rápido demais. Quem é? Trabalho. Trabalho às 7h40 da manhã? Nem tudo é sobre você, Ricardo. Quando tem criança com o seu sobrenome e um homem desconhecido no meio, passa a ser sobre mim, sim. Ela pegou o celular e guardou na bolsa. Eu estou atrasada. A gente conversa agora. Ricardo, por favor. Os olhos dela já brilhavam de lágrimas. Se eu te contar, você vai me odiar. Vou te odiar muito mais se descobrir sozinho. Ela ficou em silêncio, respirando fundo, como se faltasse ar. Eu não posso. Ainda não. Aline saiu, batendo a porta. Ricardo ficou sozinho com o envelope nas mãos e um casamento inteiro pendurado num ponto de interrogação. Nos dias seguintes, Ricardo virou outro homem. Observava a esposa como um investigador observa um suspeito. Reparou que ela saía sempre nas mesmas tardes. Terça e quinta, por volta das 2 da tarde, voltava perto das 7 da noite. Sempre com a mesma desculpa vaga. Vou encontrar uma amiga. Vou fazer umas compras. Vou ver um curso. Nunca havia sacolas. Nunca havia detalhes. Só generalidades. Quinta-feira à tarde ela desceu arrumada, mas simples. Calça jeans, camiseta, mochila nas costas. Vai onde, Aline? Curso de artesanato. Qual o nome? Não lembro agora. Depois eu te mostro. Quando a porta bateu, ele foi até a janela. Viu Aline caminhando até a esquina, pegando o celular, pedindo corrida. Um carro de aplicativo parou. Ela entrou no banco de trás e desapareceu. Naquela noite, Ricardo mal dormiu. Jogou e revirou o envelope na mão, lembrando da assinatura de Aline no contrato da escola. Era a caligrafia dela, inconfundível. Na sexta, tomou sua decisão. Se ela não ia contar a verdade, ele ia descobrir. Mas não com detetive, não com escândalo. Ia se infiltrar na parte da vida dela que ela escondia. Passou o fim de semana inteiro planejando cada detalhe. Criou um perfil como motorista de aplicativo com nome falso. Carlos Henrique. Usou documentos da empresa. Pegou o sedã prata reserva que ninguém conhecia. Comprou boné escuro, óculos de sol espelhados, uma barba postiça bem feita de teatro e uma máscara cirúrgica preta, ainda comum por causa da pandemia recente.
Ensaiou na frente do espelho até conseguir mudar sutilmente o timbre da voz, deixando-a mais grave e rouca. Mas o disfarce não era o maior desafio. O problema era como garantir que Aline pegaria justamente o seu carro. Domingo à noite, enquanto ela dormia, Ricardo pegou o celular dela. Anotou os horários exatos das corridas anteriores, sempre entre 2h05 da tarde e 2h15 da tarde. Sempre o mesmo ponto de partida, sempre o mesmo destino. Rua das Acácias, 187, Jardim das Palmeiras. Então ele pesquisou. Passou horas estudando como funcionava o algoritmo dos aplicativos de transporte. Descobriu que o sistema prioriza 3 fatores principais. Primeiro, proximidade, motorista mais perto do passageiro. Segundo, avaliação, motoristas com nota alta têm prioridade. Terceiro, disponibilidade, quem está online e sem corrida ativa. Ele criou uma estratégia meticulosa. Na terça-feira, estaria estacionado a 2 quadras de casa às 1h50 da tarde. Ficaria recusando todas as corridas que aparecessem, mantendo-se disponível, mas sem se afastar da região. No momento exato em que Aline pedisse a corrida, ele seria o motorista mais próximo e disponível. Criou avaliações falsas, usando perfis de conhecidos para garantir nota alta no aplicativo. Era arriscado, mas era a única forma. Na terça-feira seguinte, estava pronto. Estacionou 2 ruas abaixo de casa, às 1h45 da tarde. Colocou o disfarce completo: boné escuro, óculos espelhados, barba postiça bem colada, máscara preta cobrindo metade do rosto. Às 1h52 da tarde, uma corrida apareceu. Ele recusou. Às 1h58 da tarde, outra. Recusou. Às 2h03 da tarde, mais uma. Recusou. O coração batia descompassado. Se Aline demorasse mais 5 minutos, outro motorista poderia entrar na área. Às 2h07 da tarde, a tela do celular vibrou. Corrida. Aline S. Origem. Rua IP Amarelo 340. Destino. Bairro Jardim das Palmeiras. Ricardo sentiu o coração disparar. Aceitou a corrida. Respirou fundo. Ajustou a máscara. Abaixou o boné. E em menos de 10 minutos, descobriria que seu casamento era uma mentira construída sobre silêncios. Ele parou na esquina. Aline saiu do prédio mexendo no celular, visivelmente nervosa. Colocou óculos escuros grandes que ela raramente usava, ajeitou a mochila e olhou a placa do carro. Confirmou no app, abriu a porta traseira e entrou sem levantar os olhos para o motorista. Boa tarde, boa tarde. Destino, Jardim das Palmeiras, né? Isso mesmo. Ele respirou fundo, engolindo a ironia daquele momento. A esposa estava sentada no banco de trás do próprio marido, prestes a ir até a vida que escondia dele. Aline não tirou os olhos do celular nos primeiros minutos. Digitava freneticamente. Apagava. Digitava de novo. Estava visivelmente ansiosa, mordendo o lábio, a perna balançando sem parar. Ricardo observava pelo retrovisor. Os óculos escuros dela cobriam metade do rosto. A máscara dele cobria a outra metade do seu. O boné escondia o cabelo. A barba postiça mudava completamente o contorno do queixo. Ela não o reconheceria. Não assim. Não quando estava tão perdida nos próprios pensamentos. 10 minutos depois, o celular dela tocou. Alô? Ela atendeu, finalmente largando o celular no colo, tirando os óculos escuros e esfregando os olhos cansados. Oi, dona Marta. Naquele instante, Ricardo entendeu que havia outra mulher na história. A voz de Aline mudou de tom, mais doce, mais vulnerável. Eu já estou indo, tá? Tive que sair escondida de novo. Ele não sabe de nada ainda. Ricardo segurou o volante com força. Ele quem? O marido? Outro homem? Eu sei, dona Marta. Eu sei que não é justo com ele nem com a Clara. O nome da menina atravessou o peito de Ricardo como uma facada.
Clara, a menina do recibo, mas eu não consigo. Eu travo cada vez que penso em contar. Aline olhava pela janela, a voz embargada. Ele é um bom homem, mas cresceu num mundo tão diferente do meu. Se ele souber que eu menti sobre uma filha, sobre meu passado, sobre tudo, eu tenho medo dele nunca mais conseguir olhar na minha cara. Ricardo sentiu o sangue gelar. Uma filha. Não era só uma criança aleatória. Não era só uma amiga. Era algo muito maior. Não, ele não sabe que eu venho aí. Ele acha que eu estou num curso. Se ele descobrir que eu tenho uma filha de 9 anos que ele nunca conheceu, tudo acaba. Eu sei que vai acabar. As palavras martelavam na cabeça de Ricardo. Filha de 9 anos. Ele nunca conheceu. Se ele descobrir, tudo acaba. Eu sei que a Clara sente falta de um pai de verdade. Aline continuou, a voz quebrando. Mas eu não posso obrigar o Ricardo a amar uma criança que ele não escolheu. Ainda mais depois de descobrir que eu escondi ela todo esse tempo. Ele quase perdeu a curva. Desligou o rádio, fingiu ajustar o GPS. Qualquer coisa para não deixar escapar a reação. Eu prometo que um dia eu conto. Só preciso encontrar coragem. E preciso que a senhora me perdoe por ter medo. A senhora me deu a maior prova de amor do mundo lá atrás. Quando decidiu ficar com a Clara, eu sei que eu fui covarde. Agora, além de tudo, havia culpa. Eu estou chegando, tá? Daqui a pouco a gente conversa melhor. Dá um beijo na Clara por mim. Amo vocês. Ela desligou. Ricardo engoliu seco. A esposa acabara de confessar dentro do carro dele que escondia uma filha de 9 anos, criada por outra mulher, fruto de um passado que ele nem sabia que existia. E ele estava ali, a 30 centímetros de distância, ouvindo cada palavra. O silêncio dentro do carro era pesado. Ricardo precisava dizer alguma coisa, qualquer coisa, antes que ela percebesse que ele estava tremendo. Problemas de família? Ela deu um sorriso triste. Mais ou menos isso. Às vezes é difícil conciliar. É difícil quando você escolhe uma parte da sua vida e precisa esconder a outra para não perder tudo. Aline olhava pela janela. Tem coisas que, se o meu marido souber, ele nunca mais vai me ver igual. Mas ele ama a senhora? A pergunta saiu quase sem ele perceber. Eu acho que sim. Pelo menos ama a versão de mim que ele conhece. E a versão que ele não conhece? Ela virou o rosto, encarando o retrovisor por um segundo. Ricardo baixou ainda mais o boné. Essa ele provavelmente desprezaria. Ricardo sentiu cada palavra como um soco. Houve um silêncio pesado, chegando ao destino em 2 minutos. Pode parar na próxima esquina, por favor. Ricardo encostou o carro numa rua simples. Casas coladas, portões baixos, crianças brincando na calçada. Nada a ver com o condomínio de alto padrão onde eles moravam. Quanto deu? Deu R$ 23. Ela entregou 30. Pode ficar com o troco. Obrigada. Ricardo olhou para ela pelo retrovisor uma última vez. Boa sorte, com o que quer que a senhora esteja enfrentando. Aline o encarou, surpresa. Obrigada. Às vezes, a gente só precisa de sorte mesmo. Ela desceu do carro e caminhou em direção a uma casa de muro baixo e portão azul descascado. Ricardo ficou parado, observando, porque o que ele estava prestes a ver mudaria tudo. Antes mesmo de Aline bater no portão, uma menina de cerca de 9 anos correu até ele. Mãe! Ricardo sentiu o chão sumir. A menina tinha o sorriso de Aline, o mesmo que ele via todas as manhãs em casa. Os mesmos olhos castanhos, o mesmo jeito de inclinar a cabeça quando sorria. Aline se ajoelhou, abraçou a criança como se nunca quisesse soltar. Oi, meu amor. A mamãe estava morrendo de saudade. Ela encheu o rosto da menina de beijos. A menina ria, agarrada no pescoço dela. No portão, uma senhora de uns 60 anos, avental florido, observava a cena com um misto de carinho e preocupação. Devia ser a tal Dona Marta. Ricardo sentiu o coração disparar.
Aceitou a corrida. Respirou fundo, ajustou a máscara, abaixou o boné. E em menos de 10 minutos, descobriria que seu casamento era uma mentira construída sobre silêncios. Ele parou na esquina. Aline saiu do prédio mexendo no celular, visivelmente nervosa. Colocou óculos escuros grandes que ela raramente usava, ajeitou a mochila e olhou a placa do carro. Confirmou no aplicativo, abriu a porta traseira e entrou sem levantar os olhos para o motorista. Boa tarde. Estavam suadas, agarradas no volante, como se fosse a única coisa sólida no mundo. Então, uma lembrança voltou como um tapa na cara. 3 anos atrás, eles jantando num restaurante caro. Aline tinha comentado, de passagem, "Você já pensou em ter filhos?" E ele, sem pensar 2 vezes, tinha respondido, sinceramente, "Não quero herdar filho dos outros. Quero construir do zero, sabe? Tudo perfeito, tudo planejado." Ela tinha sorrido, mudado de assunto, e ele nunca mais tocou no tema. Agora, sentado ali, Ricardo entendia. Aline não escondia a filha por maldade. Escondia porque ele, com suas frases soltas, com seu preconceito de classe, com sua arrogância de vida perfeita, tinha deixado claro que não havia espaço para a Clara no mundo dele. Ele bateu a mão no volante. 1 vez, 2, 3. Não de raiva dela, de raiva de si mesmo. Porque a Clara não era um problema do passado de Aline. Ela era uma criança que cresceu sem pai, porque ele, Ricardo, tinha dito em voz alta que não queria herdar filho dos outros. Demorou alguns minutos para conseguir se mexer. Quando finalmente ligou o carro para ir embora, a única frase que conseguia formar na mente era: "Minha esposa tem uma filha, e essa menina podia ser minha." Ricardo passou o resto do dia no automático, dirigindo para desconhecidos, sem lembrar de nenhum rosto. Voltou para casa antes de Aline, tomou banho, se sentou na mesa da cozinha e esperou. Ela chegou quase às 8 da noite com o mesmo discurso de sempre. "Oi, amor. O curso hoje foi puxado, estou exausta." "Curso?" "Sim, lá no centro. Você pegou o aplicativo?" "Peguei." "Te trataram bem na corrida?" "Sim, por quê?" "Porque eu ouvi uma história linda hoje dentro do meu carro." Ricardo colocou o envelope da escola sobre a mesa. Uma mulher que entra num sedã prata controlando o choro e passa 20 minutos confessando para um motorista desconhecido que esconde uma filha do marido há 9 anos. Aline congelou. Ricardo. E essa mulher chamava a criança de Clara. E mencionou uma senhora chamada Marta. E disse que tinha medo de perder o marido se contasse a verdade. Ela deixou a bolsa cair no chão. "Como você?" "Eu era o motorista, Aline." "Silêncio. Você?" Ela gaguejou. Eu estava ao volante, enquanto você confessava para um estranho aquilo que nunca teve coragem de confessar para o próprio marido." As lágrimas vieram instantaneamente. Ela segurou na cadeira para não cair. "Ricardo, eu posso explicar." "Então explica. Porque neste momento, eu não sei com quem eu estou casado. Com a mulher que diz não ter filhos ou com a mãe que volta escondida 2 vezes por semana para abraçar a própria filha numa casa simples do outro lado da cidade." A voz dele saiu firme, mas quebrada. "Eu tive a Clara antes de te conhecer." Ela começou chorando. "Eu tinha 17 anos. Minha família era muito religiosa, muito rígida. Quando descobriram que eu estava grávida, foi um inferno." Ela se sentou, as mãos tremendo. "Minha mãe queria que eu desse um jeito de tirar. Meu pai quase me pôs para fora de casa. A única pessoa que ficou do meu lado foi minha tia Marta. Ela não podia ter filhos. Disse que, se eu quisesse ter a menina, ela ajudaria a criar. E o pai da criança sumiu. Quando descobriu que eu estava grávida, desapareceu. Nem quis conversar." Ela respirou fundo. "Eu tive a Clara numa maternidade pública. Passei a madrugada abraçada nela, sem saber se teria coragem de deixá-la com a minha tia. No dia em que saí do hospital, minha mãe me disse:
Você vai estragar a vida dessa criança se insistir em criá-la na nossa casa. A Marta pode dar a ela uma vida melhor. As lágrimas escorriam sem controle. Eu não queria, mas eu não tinha emprego, não tinha estudo, não tinha apoio. Acabei aceitando. Fiquei na casa da tia Marta por alguns meses, ajudando com tudo. Mas oficialmente, para todo mundo, a Clara era filha dela. Eu era só a madrinha. Ricardo sentia uma mistura de raiva, compaixão e choque. Depois de um tempo, eu não aguentei a culpa, Ricardo. Voltei a estudar, arrumei emprego, prometi que um dia ia conseguir dar a Clara a vida que ela merecia. E onde eu entro nessa história? Anos depois, eu conheci você na loja onde eu trabalhava. Você era rico, bem resolvido, educado. Pela primeira vez, eu vi a chance de construir a vida que sonhava. Mas eu tinha medo. Medo de te contar que tinha uma filha. Medo de você achar que eu era aproveitadora, interesseira, que estava atrás de um pai para a Clara. Você decidiu me esconder a existência dela. Eu decidi te apresentar uma versão de mim mesma que você aceitaria sem questionar. Uma mulher sem filhos, sem passado complicado, pronta para ser a esposa perfeita. Ela passou as mãos no rosto, desesperada. Não foi por maldade, foi por medo. A cada ano que passava, ficava mais difícil contar. Quando vi, já tinham se passado 9 anos. Eu me sentia presa numa mentira, dividida entre 2 mundos, o da esposa de um empresário bem-sucedido e o da mãe de uma menina que eu só podia ver às escondidas. Então, toda terça e quinta, eu ia ver a Clara. Pagava na escola particular dela em segredo, ajudava como podia. Minha tia registrou ela no nome dela, mas a Clara sabe que eu sou a mãe. Ela sabe? Sabe desde os 7 anos. Eu não aguentei continuar mentindo para ela também. Mas te contar sempre foi a parte que eu mais temia. Por quê? Porque você sempre deixou claro que não queria problema na sua vida. Você dizia que não queria herdar filho dos outros, que queria construir do zero, tudo perfeito. Eu morria de medo de ver no seu rosto aquele olhar de julgamento. As frases que ele dizia no automático anos atrás voltaram como tapas na cara. Você achava que eu ia te abandonar se soubesse da Clara? Não só isso. Achava que você nunca mais ia conseguir me olhar do mesmo jeito, que cada gesto de carinho seria contaminado pelo pensamento. Ela mentiu para mim por anos. Você mentiu, ele disse sem suavizar. Mas agora eu entendo por quê. Ela levantou o rosto, surpresa. Eu não estou pronto para dizer que perdoei. Eu estou magoado, muito magoado. Mas hoje, eu vi uma coisa que não consigo ignorar. Você ajoelhada numa rua simples, abraçando a Clara, como se o mundo inteiro coubesse naquele abraço. Ela começou a chorar mais. Você viu? Vi. E sabe o que eu senti? Inveja. Inveja de não fazer parte daquele momento. Inveja de não ter sido apresentado a ela como pai. Inveja da Clara, que conhece uma versão sua que eu nunca conheci. A mãe. Ricardo, eu preciso de tempo. Tempo para processar, para entender, para descobrir que homem eu quero ser daqui para frente. Ele se levantou da mesa. Você vai embora? Não. Vou dormir no quarto de hóspedes. Mas não vou embora. Ainda não. Nos dias seguintes, a casa virou um campo minado de silêncio. Ricardo falava apenas o essencial, saía cedo, chegava tarde. Aline andava como se pisasse em cacos de vidro, com medo de qualquer palavra ser a definitiva. Mas algo estava mudando em Ricardo. Não era perdão imediato, era algo mais profundo. Autoconsciência. Na quinta-feira seguinte, ele fez algo que nunca tinha feito. Procurou um terapeuta. Sentou-se na sala de espera, olhando para as próprias mãos, tentando entender o que sentia. Raiva? Sim. Traição? Também. Mas, acima de tudo, vergonha. Vergonha de ter sido o tipo de homem que fez a esposa esconder uma filha por 9 anos. Na primeira sessão, o terapeuta fez uma pergunta simples. O que você mais teme nessa situação? Ricardo demorou para responder.
Eu tenho medo de não conseguir amar a Clara e de ela perceber isso. E por que você acha que não conseguiria? Porque ela não é minha filha. Porque eu não escolhi ela. Por quê? Porque eu sempre quis tudo perfeito, planejado, e ela é a prova viva de que a vida não funciona assim. O terapeuta anotou algo. E se eu te dissesse que amor não é sobre escolher, que amor é sobre decidir ficar, mesmo quando não é perfeito? Ricardo ficou em silêncio. Na terceira sessão, 2 semanas depois, ele finalmente disse em voz alta: eu acho que sempre tive medo de não ser bom o suficiente. Por isso, construí essa vida controlada, onde tudo tinha que ser perfeito. Herdei a empresa do meu pai. Casei com uma mulher linda. Moro num lugar bonito. Mas nada disso eu conquistei de verdade. Eu apenas mantive o que já estava pronto. E a Clara representa o quê? Representa o caos, o imprevisível. Tudo que eu sempre evitei. Ou o terapeuta sugeriu, representa a primeira coisa genuinamente sua que você pode construir. Não herdar, construir. Aquela frase ecoou na cabeça de Ricardo por dias. Ele começou a fazer algo diferente. Parar em frente à casa de Dona Marta nas terças e quintas, quando sabia que Aline estava lá. Não entrava, apenas ficava no carro, observando de longe. Viu Clara brincando no quintal. Viu Aline ajudando a menina com a lição de casa através da janela. Viu Dona Marta penteando o cabelo da neta. E pela primeira vez, não sentiu raiva. Sentiu falta. Falta de fazer parte daquilo. Na sexta sessão, 1 mês e meio depois da descoberta, Ricardo disse: eu não estou com raiva da Aline por ter mentido. Estou com raiva de mim mesmo por ter sido o tipo de homem que a fez sentir que precisava mentir. O terapeuta sorriu pela primeira vez. Esse é o começo da cura. Naquela noite, Ricardo voltou para casa mais cedo. Encontrou Aline sentada na sala, abraçada a uma foto pequena da Clara, que tinha escondida no fundo da gaveta. Você quer continuar casada comigo? Ela respirou fundo. Eu quero, mas eu aceito se você não quiser. Eu sei que te dei todos os motivos para ir embora. E você quer continuar sendo mãe da Clara? Ela é minha filha, Ricardo. Mesmo que eu não morasse mais com você, eu nunca abandonaria a Clara. Ele ficou alguns segundos em silêncio. Eu passei as últimas semanas em terapia. Descobri coisas sobre mim que eu não queria ver. Descobri que eu fui o tipo de homem que faz uma mulher esconder a própria filha por medo. E isso me envergonha mais do que a mentira que você contou. Aline olhou para ele surpresa. Eu não sei se consigo ser pai de uma hora para outra, mas aprendi uma coisa nas últimas semanas. Amor não é sobre escolher o momento perfeito. É sobre decidir ficar quando tudo está imperfeito. Ele se sentou ao lado dela. Amanhã nós dois vamos lá na casa da Dona Marta juntos. E se a Clara aceitar, eu quero conhecê-la como o marido da mãe dela. Não prometo ser perfeito, mas prometo tentar ser o homem que ela e você merecem. As lágrimas de Aline vieram de novo, mas agora com um sorriso no meio. Você tem certeza? Tenho certeza de que quero tentar, e tenho certeza de que, se eu não tentar, vou me arrepender pelo resto da vida. No dia seguinte, eles bateram no portão azul juntos. Clara foi quem abriu. Oi, meu amor. Aline se agachou. Hoje eu trouxe uma pessoa muito importante para você conhecer. A menina olhou para Ricardo com curiosidade misturada com medo. Esse é o Ricardo. Ele é meu marido. Clara deu um passo para trás, envergonhada. Oi, Clara, ele disse com um nó na garganta. Eu ouvi falar muito de você. Sua mãe não sabe, mas ela não para de falar de você nem quando está longe. A menina sorriu, tímida. Você vai brigar com ela? Ricardo respirou fundo. Eu fiquei bravo, sim, mas não com você. Você não fez nada de errado, e estou tentando não brigar com ela também, porque às vezes os adultos erram por medo, não por maldade. Clara olhou para Aline.
Ele vai embora? Só se você quiser que eu vá. Ela pensou por alguns segundos. Se você fizer a mamãe chorar, eu não vou gostar de você. Ele deu um sorriso emocionado. Justo. Eu vou tentar fazer ela chorar só de rir, combinado? A menina riu pela primeira vez. Da porta, Dona Marta observava tudo com os olhos marejados. Você é o tal do Ricardo? Sou. Demorou, hein, rapaz? Demorei porque fui cego. Cego pelo meu próprio preconceito. Mas, se a senhora deixar, eu quero reparar, pelo menos em parte, o tempo perdido. Isso quem decide é a Clara. Mas, se você tratar as duas bem, a casa é sua também. Aquela tarde foi o começo de uma vida nova. Não foi fácil, não foi rápido, não foi perfeito. Houve mais conversas duras, mais choro, mais terapia, agora de casal, e depois terapia familiar com a Clara. Ricardo precisou encarar frases que havia repetido por anos. Aline precisou aprender a viver sem mentiras. Clara precisou aprender a confiar, mas aos poucos as peças se encaixaram. Ricardo começou devagar. Primeiro apenas visitava, depois ficava para o almoço. Depois ajudava Clara com a lição de matemática. Depois levava ela e Aline para tomar sorvete. 3 meses depois do primeiro encontro, numa noite comum, Clara perguntou: Ricardo, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você demorou tanto para aparecer? Ele poderia ter mentido, poderia ter suavizado, mas olhou nos olhos da menina e decidiu ser honesto. Porque eu era orgulhoso, achava que precisava de uma família perfeita e não percebi que família perfeita não existe. Existe família verdadeira. E agora? Agora eu quero fazer parte da sua família verdadeira. Se você deixar. Clara ficou em silêncio por um tempo. Minha professora disse que pai é quem cuida, não quem faz. É verdade? É verdade. Então, você quer cuidar de mim? Ricardo sentiu os olhos arderem. Muito. Então, tá bom. Foi assim, sem grande discurso, sem momento cinematográfico. Apenas uma criança decidindo dar uma chance. 6 meses depois da descoberta, na festinha de 10 anos da menina, num salão simples decorado com balões coloridos, alguém pediu para tirar uma foto. Junta à família. Clara ficou no meio, Aline de um lado, Ricardo do outro. Ele colocou a mão no ombro da menina, hesitou por um segundo e então disse: Vem, filha, sorri para a foto. Clara olhou para ele, com os olhos marejados. Você me chamou de filha? Chamei. Se você deixar, eu quero te chamar assim pelo resto da vida. Ela abraçou a cintura dele com força. Eu deixo, pai. Aline, ao lado, não conseguiu segurar o choro. Ali, naquele salão simples, com bolo de padaria e refrigerante baratinho, Ricardo entendeu que o maior luxo que alguém podia ter não era carro importado, nem casa em condomínio fechado, nem empresa de família. Era olhar para uma mesa e ver, sentados ali, pessoas que carregavam a sua verdade inteira, o passado, as falhas, os medos, os segredos, e ainda assim escolhiam ficar. Ela tinha confessado um dia para um motorista de aplicativo que escondia uma filha do marido, sem saber quem estava ao volante. Hoje, sentados lado a lado, marido, esposa, filha e tia, ninguém mais precisava se esconder. E dessa vez, a corrida não terminava em uma esquina qualquer da cidade, mas num lugar que Aline sempre sonhou, mas nunca acreditou que fosse possível. Uma família onde a verdade cabia inteira.